Utilizo hoje a tribuna, senhora presidente, para falar, ou melhor, para lembrar, para realçar o que diz a Constituição de 1988 sobre as atribuições do Ministério Público. E o faço, senhora presidente, para prestar aqui também uma homenagem a essa instituição. Senhora presidente, o nosso país seria menos republicano se nos últimos anos nós não tivéssemos a atuação decisiva do Ministério Público. Eu diria que hoje nós não estaríamos com uma comissão parlamentar mista de inquérito aqui no Congresso Nacional funcionando, desvendando a atuação de uma das maiores organizações contraventoras de cumpliciamento de interesses privados que se apropriam de interesses públicos da história brasileira, se não fosse a atuação decisiva da Polícia Federal e do Ministério Público da União na investigação das operações Vega e Monte Carlo. Faço isso, senhora presidente, porque no meu estado do Amapá, o Ministério Público, tanto estadual quanto o Ministério Público da União, precisam ter a voz, precisam ter nessa tribuna, ouvir dessa tribuna a defesa necessária para as suas atribuições. Isso porque, no meu entender, as atribuições do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, no meu estado do Amapá, as suas prerrogativas estão sendo ofendidas. Mas já retomo este aspecto do tema. Eu quero iniciar relembrando que a Constituição de 1988 deu origem ao Ministério Público como função essencial à justiça. A Constituição de 1988 deu ao Ministério Público 3 atribuições fundamentais. Cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os interesses individuais disponíveis. Quando assim fez, a Constituição superou o status anterior do Ministério Público presente em todos os textos constitucionais anteriores. Anteriormente, o Ministério Público tinha atribuição quase que única e exclusiva de cumprir o papel de defesa dos interesses do Estado. Na Constituição de 1988, há uma clara promoção do papel do Ministério Público. O Ministério Público é elevado do status de advogado do Estado para defensor dos interesses da sociedade. Defensor desses interesses, defensor dos interesses da sociedade, mesmo quando em alguns momentos os interesses da sociedade conflitarem com o interesse do Estado. Os interesses da sociedade devem prevalecer. E é para isso que existe o funcionamento da instituição do Ministério Público. Lembrando o brilhante Ulisses Guimarães, que aqui na promulgação da Constituição da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, na promulgação desse mesmo texto constitucional, disse que a sociedade sempre precede o Estado. Disse que a sociedade sempre precede o Estado, dizendo que foi a sociedade que trouxe de volta o Acre. Foi a sociedade que pôs para fora os invasores durante o período português. Foi a sociedade que foi Rubens Paiva e não os facínoras que o mataram, como muito bem disse o eminente deputado Ulisses Guimarães, no nascimento do nosso texto constitucional. É sob essa égide, é sob esse símbolo, é sobre um símbolo de prevalecimento da sociedade sobre os interesses do Estado que surge o Ministério Público na Constituição de 1988. Para garantir esse tipo de atuação, o Ministério Público teve assegurada as mesmas prerrogativas que são asseguradas à magistratura. As prerrogativas de vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios são prerrogativas para defender o membro do Ministério Público, honrosos promotores de justiças, honrosos procuradores de justiça, honrosos procuradores da República, das suas atribuições. É nesse sentido que surge, no âmbito da Constituição de 1988, a instituição do Ministério Público.
A essa instituição é ainda assegurada a autonomia funcional e administrativa. O parquet é elevada à condição de uma instituição permanente, de uma instituição essencial, é assim que fala a Constituição. Dentre as funções essenciais da justiça, ao lado da advocacia, está lá escrito a atribuição do Ministério Público como função essencial. Surge então o Ministério Público como uma instituição fundamental para a defesa dos interesses republicanos. E aqui é importante nós lembrarmos, porque às vezes na nossa república se esquece muito o papel, o sentido, o devir do res pública, do coisa de todos. É importante relembrar que república é um conceito romano, assim como democracia é um termo grego. República, como já disse, vem da res pública, coisa pública. Surgiu em Roma, substituindo em monarquia e antônima a essa. A palavra república, quando surge, não indica quem manda na república. Ele indica para quem manda a república. Na república, quando surge, o poder não está a serviço de um, como é na monarquia. Na república, o poder está a serviço do bem comum. O poder está a serviço da causa coletiva. O poder está a serviço da causa republicana, da causa de todos. Ao contrário de outros regimes, em especial da monarquia, que ela supera, primeiramente na Roma Antiga, e supera depois no Iluminismo, com o surgimento do modelo de Estado que nós temos hoje, com o pacto que funda o atual Estado Democrático de Direito, a República não se busca a vantagem de um, senhora presidente, mas não se busca na República a vantagem de poucos, mas se busca na República a vantagem de todos. O que foi anteriormente definido como Rousseau, contemporâneo dos teóricos que fazem surgir o conceito de republicano moderno e que traz a chave para entendermos isso ao distinguir na sua célebre obra O Contrato Social, a vontade geral do que é, da vontade de todos. Diz Rousseau ali que uma decisão pode satisfazer a grande maioria e ainda assim ser ilegítima, quando a união de todos se dá por vantagens pessoais e não pelo bem comum. Faz assim a distinção entre o que é vontade geral e vontade de todos. A vontade geral deve, na República, prevalecer sobre aquelas ocasionais, naquelas sancionais vontades que, embora sejam de todos, não é a vontade dos interesses republicanos. Faça preliminar, senhora presidente, porque não posso aceitar. Não posso aceitar, em nosso Estado, durante muito tempo, a instituição essencial para a justiça esteve sob silêncio. Ultimamente, nós temos visto o funcionamento do Ministério Público do Estado, e nós temos visto a atuação da Procuradoria da República no nosso Estado. Eu não posso aceitar e admitir qualquer ameaça ao funcionamento dessas instituições em meu Estado. Quem assim tentar, quem assim buscar limitar o exercício das funções republicanas, no sentido de república que aqui declamei, do Ministério Público, eu trago uma advertência. Não tentem, não avancem. O Ministério Público instaurou um procedimento investigatório no meu Estado em relação ao conjunto de outras instituições. O fez no exercício de suas atribuições, previstas na Constituição, previstas nos princípios republicanos. Os membros do Ministério Público do meu Estado, os membros da Procuradoria da República, os membros do Ministério Público Estadual, os membros das instituições do Ministério Público, promotores, procuradores de justiça, procuradores da República, que têm buscado exercer suas funções, têm tido como resposta as ofensas e a busca de intimidações. Isso
não pode prosperar, isso não pode ser aceito em um Estado democrático de direito. Na próxima terça-feira, no Amapá, se reunirão procuradores gerais de justiça de todo o país. Lá estarão também representantes da Procuradoria da República, lá estará também a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Lamentavelmente, por ser exatamente a terça-feira, dia de comissão parlamentar de inquérito, a qual faço parte aqui em Brasília, e dia de um depoimento importante, o dia do depoimento do governador Marconi Perillo nessa CPMI, eu não poderei estar presente lá em Macapá. Mas estará presente a minha solidariedade, eu tenho certeza, a solidariedade das instituições dessa República que acreditam que não há alternativa fora do Estado Democrático de Direito. Em um Estado Democrático de Direito, e não há alternativa fora dele. Fora dele é a exceção, é o arbítrio. Fora dele é as tristes experiências que esse país já viveu. Em um Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário julga. O Legislativo legisla e fiscaliza. O Executivo governa. Em um Estado Democrático de Direito, o Ministério Público defende a sociedade. Tem como sua principal atribuição e como sua principal prerrogativa zelar pelos interesses da sociedade, zelar pela guarda dos interesses republicanos. E dentre os interesses republicanos está o notadamente assentado no artigo 37 da Constituição, que diz claramente que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Traduzida para um bom português, o artigo 37 da nossa Constituição traz a lume um mandamento que claramente quer dizer o seguinte: não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba. Esse papel o Ministério Público tem cumprido em nosso país, tem cumprido nos estados e tem buscado cumprir, em especial no meu estado. Não posso aceitar que quando o Ministério Público está buscando cumprir o seu dever constitucional, republicano e histórico que há muito deveria estar exercendo em meu estado, caiba sobre ele quaisquer tipos de intimidações, de ameaças. Tentem, sobre eles, buscarem aprovar resoluções no Legislativo Estadual casuísticas, indevidas, inconstitucionais, para limitar as atribuições, o funcionamento das atribuições do Ministério Público do Estado. Então venho à tribuna hoje, senhora presidente, para fazer aqui um desagravo e solidariedade aos membros do Ministério Público do meu Estado, notadamente a sua Procuradora-Geral, a doutora Ivana Sei, em especial aos promotores Afonso, ao promotor André Luiz, aos membros da Procuradoria da República no Amapá, em especial todas, doutora Damares e demais membros daquela instituição do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, que tem buscado, no último interregno, no último tempo, fazer que a tarefa central, preceituada na Constituição para as atribuições do Ministério Público, sejam cumpridas no meu estado do Amapá. Então, quero aqui fazer, sim, uma advertência. Aqueles que ousem tentar limitar o funcionamento dessa instituição essencial e indispensável para a justiça. Não deem nenhum passo adiante. Não tentem. Terão contra os senhores que assim tentarem a força emanada que vem daqui de Brasília dos poderes da República. Terão contra os senhores a reação que existe em uma democracia. Em uma democracia é um princípio basilar. Qualquer homem, qualquer agente ou qualquer instituição pública estar à disposição de ser investigada. E ser investigada. Em uma democracia é tarefa basilar de instituições como o Ministério Público procederem à investigação. Quem não deve nada não tem o que temer e nós não admitiremos, assim como não admitimos na CPI, assim como não admitimos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tentassem trazer os investigadores para como se investigados fossem.
os dados dessa comissão parlamentar de inquérito, senhora presidente, nós não teríamos se não fosse a ombrosa atuação da Procuradoria da República, dos membros do Ministério Público. Como é que outrora tentam trazer para cá, para colocar no lugar de réu os membros dessa instituição, quando nós temos desvendado um esquema apodrecido que mostra o compliciamento de interesses privados dos mais escusos, junto com a contravenção da mais grave que existe, arrolando agentes públicos para defender os seus interesses, como se privados esses interesses fossem, quando alguns desses agentes públicos deviam estar a serviço da República. E como nós saberíamos disso se não fosse a Polícia Federal atuando, se não fosse o Ministério Público atuando? Aí, hora ou outra aqui no Congresso, soa como um clarinete alguma tentativa de limitar o funcionamento do Ministério Público. Seja ele com projetos que limitam suas prerrogativas, que limitam o seu funcionamento, sejam às vezes em tentativas intimidatórias de trazer seus membros. Seja em alguns lugares, repito, como no meu estado, tentando aprovar resoluções para ameaçar a Procuradora-Geral de Justiça de exoneração, porque qual o crime que cometeu, ela está cumprindo o dever que a Constituição emana. Então, quero daqui fazer essa homenagem ao papel dessa instituição. Se colocar ao lado, ombreado com as atribuições, os afazeres e o que esta instituição indispensável para o nosso país está fazendo. Ainda bem, senhora presidente, que a Constituição de 1988 elevou a essa instituição duas condições fundamentais: essencial à justiça e defensora da sociedade. Muito obrigado.